Olá, meu nome é Adolfo e hoje eu vou compartilhar com vocês o seguinte. Em casa aqui eu tenho 3 interlineares gregos. Interlinear grego, o que seria isso? Interlinear ele é um tipo de texto grego. Esse aqui é um texto grego, a quarta edição revisada. Ela só traz o texto em grego e o aparato crítico. Na verdade é só o texto grego. O interlinear ela já é um tipo de livro, uma ferramenta interessante, porque ela traz o texto grego numa linha, depois ela traz uma tradução literal embaixo, por isso que é chamado interlinear. Você vê a palavra grega, você já vê a tradução dela direto. Ela seria como se fosse um Novo Testamento grego com um dicionário incluso já na cara, na sua análise. E dentro do... Aqui em casa, o acesso que eu tenho aos 3 interlineares que eu tenho conhecimento, tem o interlinear analítico da editora Vida Nova, que eu ainda não possuo. Salário de pedreiro a gente não consegue comprar tudo. Mas, analisando os 3 que eu tenho aqui, que eu tenho acesso aqui na minha casa. O primeiro, foi o primeiro interlinear que eu adquiri, que foi esse cara daqui, ó. Interlinear, Novo Testamento Interlinear Grego-Português da Sociedade Bíblica do Brasil. Quem fez isso aqui foi um cara chamado Dr. Wilson Schoss. Ele é o tradutor oficial lá, Ele que é um dos diretores que cuidam da questão de tradução da Sociedade Bíblica do Brasil. E assim, esse interlinear ele foi publicado primeiramente em 2004, essa aqui é a segunda reimpressão, de 2010. O que eu gosto nesse interlinear? É que você abrindo ele traz o texto grego da quarta edição revisada. Depois ele traz a nova tradução, a Almeida RA, segunda edição, Almeida Revista Atualizada, segunda edição, e a nova tradução linguagem de hoje. E aí ele traz as palavras interlineares, o texto grego e a palavra literalmente português. Então, automaticamente, você tem 4 textos ao seu dispor já numa página aberta. Sempre o mesmo texto, o texto grego do capítulo, o mesmo capítulo aqui. E o que eu gosto nesse interlinear? Às vezes ele tem umas notas de rodapé e uns números diferentes, números e letras no meio desse interlinear. Como assim? Às vezes você vai trombar com uma palavra que ela é uma palavra irregular, um verbo irregular, uma palavra de declinação diferente, alguma coisa do gênero. E aí o interlinear, o Wilson Schoss, pensando nisso, ele no final, ele desenvolveu, ele analisou os principais verbos irregulares, os principais verbos irregulares, e ele numerou eles, que eles aparecem pouco. Então quando você vai traduzir, se você está com um Novo Testamento grego desse aqui, na hora de você fazer sua exegese, sua hermenêutica, você pode ter dificuldades. Com o auxílio da gramática você pode até achar, dependendo da gramática que você usar. Mas se você for um estudante, um iniciante no estudo do grego, ou um interessado, que é mais que nem eu, que gosta de estudar o grego, mas estuda mais autodidaticamente, então gera dificuldades. E o diferencial desse interlinear é isso. Ele traz isso, basicamente. Ele faz isso. No final ele traz os principais verbos irregulares. E ele dá esse número, ele dá essa numeração entre o interlinear, que é uma coisa que facilita bastante em alguns pontos da tradução. Fora que traz os 4 textos gregos. Eu gosto muito desse interlinear, foi o primeiro que eu consegui e é o que me acompanha quando eu vou dar uma aula de grego ou quando eu vou fazer um estudo rápido para responder uma pergunta rápida. Porque às vezes alguém faz uma pergunta e ela tem que ser respondida na hora, então eu recorro a esse. Quando eu tenho que fazer um estudo mais aprofundado, eu parto para a quarta edição revisada ou para o Nestlé Alan edição 27. Eu parto para esse com um estudo mais aprofundado. Quando eu vou fazer meu devocional, alguma coisa, eu parto para esse aqui. Eu trato desse aqui, quando eu preciso memorizar vocabulário, quando eu quero fazer um estudo mais profundo, uma marcação na Bíblia, eu gosto desse aqui. Porque ele acaba fazendo par com um outro material, que é essa concordância aqui. Ela não tem mais publicação dela, a concordância fiel do Novo Testamento da editora Fiel. Como ela usa a Almeida atualizada, o texto da Almeida atualizada, ela bate exatamente com isso aqui, com esse interlinear. O que me faz usar os dois em conjunto. É uma maneira minha de estudar.
Então eu gosto muito. Deixa eu voltar aqui. O segundo interlinear, que esse já não é meu, é de um amigo meu, mas ele acabou deixando os livros aqui, né, o Caio Roberto. O segundo interlinear é de um cara, o Valdir Carvalho Luz. A pergunta é, quem é Valdir Carvalho Luz? Quem foi Valdir Carvalho Luz, né? Valdir Carvalho Luz. Valdir Carvalho Luz, ele era um professor presbiteriano lá de Campinas, né? Ele dava aula na Unicamp, aula de grego e línguas clássicas, alguma coisa do gênero. E ele foi pastor da igreja presbiteriana e um grande estudioso. Para vocês terem noção, eu tenho a primeira gramática que eu tenho dele, que tem o nome dele citado, ele foi o tradutor dessa gramática exegética de William D. Chamberlain. Ele foi lá em 1990 e traduziu o negócio. Ele morreu, se não me engano, em 2009 ou 2010, 2008, alguma coisa assim. E ele traduziu essa gramática, ela é fina, né? É uma das gramáticas exegéticas bem simples. Ela é uma gramática que você está estudando grego e você bate o olho nela, ela tem muitos exemplos, muitos versos bíblicos, né? Muitas palavras declinadas, né? Ela tem tudo isso. Então ela é uma gramática para te acompanhar na exegese. Essa foi a primeira obra dele, tipo, uma obra rápida. Ele pegou, traduziu porque na sala de aula precisava. Em 1990 precisava de uma gramática decente. No Brasil ainda não tinha. Só que ele tinha um outro projeto, que eu posso dizer assim que é o projeto da vida dele. Porque assim, a maior gramática em língua portuguesa que nós temos foi esse cara que escreveu, Valdir Carvalho Luz. E a maior gramática que nós temos, ela é isso aqui, ó. Deixa eu pegar aqui para vocês verem. A gramática do cara é isso daqui. Manual de Língua Grega, Valdir Carvalho Luz. É a maior gramática que eu tenho conhecimento, não tem outra. Ela explica o grego clássico, o grego koiné, com ênfase no grego koiné, né, que ele é mais fácil. 2.200 páginas, né, 750 páginas cada uma. Então, é uma obra de referência. Então ele desenvolveu esse interlinear. O interlinear dele é bem mais simples. Ela também traz o texto da quarta edição revisada, né? Esse aqui é o texto da quarta edição revisada, de 1990, pela Sociedade Bíblica Unida. Publicado em 2008 pela Sociedade Bíblica do Brasil também, né? Primeira vez no Brasil. O interlinear da Sociedade Bíblica do Brasil usa a quarta edição revisada. E a primeira edição, se eu não me engano, desse interlinear foi pela editora Cultura Cristã. Depois a segunda edição foi a partir dessa daqui do Valdir Carvalho Luz, né, pela Agnus. E a dele é mais simples, né? Ela traz o texto da quarta edição revisada, uma tradução literal feita por ele mesmo, né, literal, o interlinear por ele, e uma tradução por ele mesmo também feita. Uma tradução um pouco diferente, um pouco mais voltada para o grego. Ela é só em português, uma tradução mais em português, mas ela é mais voltada, mais próxima do grego do que do nosso vernáculo. Né? O cara era um grande estudioso do grego, né? Eu gosto muito da didática dele. Então, assim, são os dois interlineares. Eles batem na questão de crítica textual, porque eles usam o mesmo texto, a quarta edição revisada, da Sociedade Bíblica Unida e da Sociedade Bíblica do Brasil. Agora, o outro terceiro interlinear que eu possuo aqui, ele já difere desses dois num ponto bem interessante, que eu acho demais. Que é esse cara aqui, ó. Novo Testamento Interlinear Analítico, né? De um cara chamado Zane C. Rodrigues e Arthur Fastard, desses dois estudiosos. Traduzido por Paulo Sérgio Gomes e Odair Olivetti. Esse interlinear aqui, ele tem uma coisa bem diferente. O texto que ele é baseado é chamado texto majoritário. Qual que é a diferença entre o texto majoritário e o texto da quarta edição revisada? O texto majoritário ele é assim, existem 5.700 manuscritos gregos. A quarta edição revisada e o Nestle Aland é feito pela mesma comissão, foi feito pela mesma comissão de estudiosos. Eles partem do princípio dos manuscritos mais antigos, né, Códice Sinaítico, Códice Vaticano, Códice D, Códice Beza, o Alexandrino. Eles partem desses manuscritos para formar o texto grego deles. Uma teoria desenvolvida por um cara chamado Westcott, dois caras, né, Westcott e Hort, que desenvolveram o Novo Testamento grego deles em 1881. Eu tenho aqui uma edição de 1950. Né? Então, assim, eles partem de poucos manuscritos. Né? Baseado no quê? Quanto mais antigo, mais próximo do original e tal. Só que desses 5.700 manuscritos, o Westcott Hort usou praticamente 10 manuscritos.
Levaram 32 anos desenvolvendo o Novo Testamento grego deles, e o texto grego deles ainda permanece sendo usado muito e citado no meio acadêmico, né, como usado. E dele saiu o Nestle Aland e a quarta edição revisada. Só que por outro lado temos o chamado texto majoritário, que seria esse interlinear aqui, antes de entrar nele. Ele é formado assim, a maioria dos manuscritos, 5.700 manuscritos, aqui de acordo com esse interlinear, 89% tem uma concordância majoritária. Eles concordam na maioria dos seus pontos. Então, um pensa, os mais antigos e os mais antigos são mais próximos do original. É a lógica desse, quarta edição revisada, e desse triado, edição 27. É a lógica dos editores desse Novo Testamento grego. Esses aqui não, eles já pensam da seguinte forma, eles pensam assim, que o texto original ele é encontrado na maioria dos manuscritos. Por quê? O texto original foi copiado mais vezes. Então eles partem dessa premissa, basicamente, e desenvolveram esse interlinear. Ele é diferente de um outro texto, do texto clássico dos protestantes, que é o texto Receptus. Ele difere umas 6.000 vezes, de acordo com Wilson Schoss, num livro dele explicando sobre exegese e tradução bíblica. Que me fugiu o nome, porque eu só li ele pelo computador em PDF. Né? E assim, então lá ele afirma que o texto Receptus e o texto majoritário, que é esse aqui, eles diferem mais de 6.000 vezes. Só que esse aqui, o texto majoritário e o Nestle Aland, e o texto de Westcott Hort, eles diferem muito mais. Então esse aqui está mais próximo do texto Receptus do que esses aqui, né, a quarta edição revisada e o Nestle Aland. Mas por que eu estou falando agora desse interlinear? O interessante que eu gostei assim, quando eu bati o olho nele, é que ele é assim, ele é um interlinear mais completo. Ele traz o texto grego, duas traduções interlineares do português, uma mais próxima do original, né, mais próxima do texto grego, e uma mais voltada para a nossa língua. O Paulo Sérgio Gomes e o Dario Olivetti, eles fizeram uma tradução do Novo Testamento, uma tradução deles, acompanhando o texto majoritário, e aqui vem o pulo do gato, a chamada pulo do gato. Quando eu bati o olho e vi um outro texto grego do lado, eu falei, caramba, olha que interessante. Eles pegaram o quê? Como o grego tem um negócio chamado declinação, quem estuda grego sabe, quem não estuda grego vai saber. A mesma palavra ela pode ter até 8 formas diferentes dentro do conceito da função sintática dela. Ela tem 8 formas diferentes. Se ela é sujeito, se ela é adjunto nominal, se ela está no dativo ou se ela está no acusativo, cada uma dessas ela tem uma forma diferente. Se ela está no singular, se ela está no plural. O grego ele tem esse negócio chamado declinação, que é o que dificulta o iniciante, o estudioso iniciante do Novo Testamento grego. Por quê? Você vai procurar uma palavra, você lê uma palavra no grego aqui no Novo Testamento e ela está declinada, e às vezes ela está declinada ou conjugada, e aí você não sabe achar ela no dicionário. Eu tive essa dificuldade tremenda. E então o que acontece? Os editores, pensando no estudante iniciante, eles fizeram o quê? Eles pegaram e colocaram a forma dela onde você encontra no dicionário e ainda com umas letrinhas dizendo qual que é a forma dela, qual que é a forma sintática dela. Se ela está no nominativo, se ela está no dativo, se ela é um verbo, se ela é um adjetivo. E isso, para o estudante moderno, é uma ferramenta tremenda. E é isso aqui, cara. Esse é um interlinear, né? Eu achei demais isso. Facilita muito o estudo do estudioso. Fora que também, no Brasil, como já mostrei, temos 2 interlineares seguindo a linha da Sociedade Bíblica Unida, né? Que usam o Nestle Aland e a quarta edição revisada, que é o mesmo texto, só que diferenciam a forma de tratar o aparato. Por exemplo, essa aqui traz umas 4.000 variantes no seu aparato. Essa daqui já traz 10.000. Ele já traz 10.000. Essa aqui é um Nestle Aland, edição 27, e a Bíblia Hebraica Stuttgartense, né? Que é baseada no Códice de Leningrado. Então o que acontece? No Brasil existe a tendência do quê?
a linha teológica que manda na crítica textual aqui no Brasil, ela segue essa linha eclética. Né? Ela está seguindo essa linha eclética. Os gramáticos, os estudiosos, eles partem dessa linha eclética. Apenas uns poucos defendem ainda, mantêm a posição com o texto receptus e com o texto majoritário. Né? No caso, a editora Cultura Cristã trouxe o texto majoritário em português. O primeiro Novo Testamento, no texto majoritário, com um estudo profundo sobre crítica textual. Um outro cara que trabalha muito em cima disso é o Wilbur Pickering. Qual é o texto original do Novo Testamento? Procure por esse livro. Qual é o texto original do Novo Testamento? Wilbur Pickering. Ele trata defendendo essa linha de pensamento, né, que hoje poucos teólogos defendem, né, e atrapalha um pouco a discussão aqui no Brasil, né, sobre esse assunto, para enriquecer a igreja. Então, assim, esses são os 3 interlineares que eu tenho conhecimento, né. Se eu pude ajudar vocês com alguma coisa, né, espero ter ajudado. São 3 bons materiais, né. Eu ainda estou aprendendo a usar esse aqui. Ele traz, e fora que eu esqueci de avisar, que ele traz ainda 2 aparatos críticos. Ele traz um aparato crítico diretamente aqui e um aparato crítico mais próximo do Nestle Aland. Por quê? A maioria dos estudantes no Brasil estão acostumados à 4ª edição revisada ao Nestle Aland. E eles, pensando nisso também, trouxeram esse aparato crítico. Né? Então, com um livro você tem um Novo Testamento em grego, 2 traduções em português literais, uma tradução em português mais completa, né, podemos assim dizer, mais próxima assim, de uma Bíblia comum, um Novo Testamento grego, vamos por assim dizer, trazendo no infinitivo, tirando as declinações do texto grego, facilitando a pesquisa no português, para você pesquisar num dicionário, ou como mais dito, né, um léxico do grego do Novo Testamento, e é isso, e 2 aparatos críticos complementando a obra, né, colocando essa obra comparando essa obra com esta obra, que é uma ferramenta praticamente indispensável para quem gosta do assunto, né. Vale a pena, é um texto que vale a pena, e é isso. Eu vim aqui, eu gravei esse vídeo agora para dizer para vocês, né, auxiliar. E é isso aí, fiquem com Deus e tenham uma boa noite.